Oi pra você, aqui é a Pri, que é espírita, e provavelmente você já ouviu falar em Chico Xavier, um dos maiores médiuns e humanistas que o mundo já viu. Nascido em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, ele faria 110 anos agora no dia 2 de abril, caso ele tivesse encarnado ainda hoje. Por onde andou, Chico comoveu multidões, ajudou milhares de famílias, milhares de pessoas, ajudou as mães, trazendo notícia do outro plano, do plano espiritual, dizendo a elas que sim, seus filhos estavam vivos e estavam bem, e desencarnou da maneira que queria, no dia em que o Brasil inteiro estava feliz. Se você ainda não ouviu falar nada sobre Chico Xavier, eu fiz um vídeo falando sobre o filme dele, um filme biográfico dirigido pelo Daniel Filho, que tá aqui nesse card, é o vídeo anterior a esse, então talvez seja uma boa pedida para você dar uma olhada nesse vídeo e procurar sobre o filme. Você vai aprender um pouquinho mais sobre o Chico. E, por favor, fica aqui também, porque você vai descobrir algumas coisas bem legais sobre ele. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece, já deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos futuros e compartilha com as pessoas que você ama. Para trazer esse conteúdo de hoje para vocês, eu me baseei totalmente no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor, que é também o livro que o filme se baseia, o filme do Daniel Filho se baseia nesse livro para contar a história do Chico. E então hoje eu vou trazer para vocês 10 coisas que eu aprendi com Chico Xavier. E a primeira coisa que eu aprendi com o Chico foi que evangelização infantil é muito importante. Gente, sério, se não fosse isso, o Chico não teria conseguido suportar nem metade das coisas que ele teve que aguentar na primeira infância, junto com a madrinha dele, que é a pessoa que ficou cuidando dele logo após que a mãe faleceu. E a mãe do Chico ensinou a ele muitas coisas sobre o evangelho, sempre falou de Deus, sempre falou a mensagem da Bíblia e trouxe logo ali naquela primeira infância dele toda essa importância que tem da gente buscar Deus, da gente estar conectado com Deus, da gente enxergar Deus e da gente ter essa resignação dentro da gente diante das coisas que acontecem com a gente, boas ou más. Tenha paciência. Quem não sofre não aprende a lutar. Se você parar de reclamar e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Essa foi uma das tantas frases consoladoras que a mãe de Chico falou para ele depois de desencarnada, em todos os encontros que eles tinham, onde ele sempre falava para ela que ele estava muito triste, que ele estava sendo maltratado, que ele estava sofrendo muita violência e que ele estava tendo que aguentar coisas que não eram culpa dele, enfim. E a mãe o ajudou a suportar tudo isso junto com a palavra de Jesus, a palavra consoladora do Evangelho de Jesus. Segundo o próprio Emmanuel, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo são 2 tesouros de luz imenso dentro da doutrina, não só dentro da doutrina, mas fora também. Por isso que todo mundo sempre recomenda a leitura desses 2 livros. Quando você começa a conhecer a doutrina, quando você começa a se aproximar da doutrina, normalmente os dirigentes do centro ou aquela pessoa que você for mais próxima dentro do centro sempre vai te indicar para começar os teus estudos ou com um livro ou com outro. Normalmente a galera sempre indica o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, enfim, super extenso e com muita coisa super interessante, tanto que todas as vezes que as pessoas leem, normalmente as pessoas leem mais de uma vez, é muito comum que a gente leia e da segunda vez, ou da terceira vez, ou da quarta vez, a gente tenha uma nova interpretação sobre aquilo que a gente leu, Porque com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo coisas novas e a gente vai reinterpretando. Gente, eu não preciso falar muita coisa, Vocês sabem que eu sou ruinzinha de estudo e que o canal serve justamente para compartilhar conhecimento. E eu tô lendo o Livro dos Espíritos desde 2012, tudo bom? Mas agora vai sair, com certeza, eu acredito que o espiritismo e a espiritualidade não estão a serviço da nossa riqueza e do nosso bel prazer. Uma das histórias que o livro conta, que é muito engraçada, é que um cara super ricão lá de BH tinha ido para Pedro Leopoldo conhecer o tal e famosão Chico Xavier. E chegando lá, Chico estava, como sempre, super simples, com as roupas de sempre, descalço, no meio da rua. E aí o cara chegou e perguntou, quem é Chico Xavier? Aí ele falou, sou eu. Aí o cara foi e falou,
Rapaz, se tu não arrumou nem pra tu, imagina pra mim. E foi-se embora. Muita gente ainda acredita nessa ideia de que se você for espírita, ou se você for umbandista, ou se você seguir alguma linha espiritualista que lide com espíritos, né, que você vai ter uma vida privilegiada, uma vida de facilidades, uma vida ganha, né, que você vai ficar super saudável sempre, que você vai, sei lá, que você vai sambar na cara da sociedade, e não é bem por aí, né? Não faz o menor sentido a espiritualidade séria, a espiritualidade amiga trabalhar por, sei lá, X pessoas e esquecer o resto das pessoas. Não é assim que os espíritos trabalham. A espiritualidade trabalha de uma forma muito séria e muito justa. Não faz o menor sentido Deus escolher X pessoas para proteger no planeta, para dar o famoso livramento, né? Que provavelmente você já ouviu falar, alguém falando, foi Deus que me deu o livramento. Gente, por que Deus ia te dar o livramento e não ia dar o livramento para outra pessoa que está precisando, sabe? O que é que faz de uma pessoa ser assaltada na rua e a outra não ser? Sinceramente, eu não sei, mas eu não acredito que isso está por trás da espiritualidade, que Deus está promovendo a segurança de um grupo de pessoas e a insegurança de outro tipo de pessoas. Inclusive, o próprio Chico Xavier teve inúmeras doenças e logo bem novinho ele teve uma catarata assim inoperável que ele teve que conviver com ela a vida inteira. Então assim, ele não teve nenhum tipo de privilégio toda a vida, muito pelo contrário, ele sempre se resignou diante das provas, né? Ele sempre soube lidar com as situações, né? Claro que com a maturidade, com o tempo, com o trabalho, com Emmanuel do lado dele, né? Sempre lhe dando lições com a mãe, sempre falando, sempre indicando as coisas, os caminhos para ele, né? Que ele deveria seguir moralmente para chegar até lá. E ele foi aprendendo a se resignar diante dos problemas e das situações com que ele viria a lidar e com que ele lidou a vida inteira, né? Então, assim, ele não teve privilégios. Aprendi que as nossas vibrações são extremamente poderosas. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, o que a gente propaga para fora é extremamente poderoso, e que se a gente visse o que acontece no mundo espiritual, se a gente visse os bastidores, né, a gente teria muito mais cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente sente, com tudo que a gente deseja para a gente e para as pessoas, porque a gente veria na prática aquilo atingindo a pessoa. Chico conta que uma jovem se aproximou dele no centro com muita dor de cabeça e não sabia de onde vinha essa dor de cabeça. E aí ele convidou ela para fazer o evangelho, né, que já é uma prática super comum em todas as reuniões espíritas, inclusive em casa. E, enfim, a dor de cabeça passou do nada, simples assim. Só que aí a explicação para isso foi que a moça tinha tido uma discussão super feia, super terrível com o marido em casa. E o cara ia bater nela, mas não bateu. E ao invés disso, uma vibração negativa emanada por ele, né, pela vontade dele de bater nela, atingiu ela diretamente na cabeça, entrou pelos ouvidos e ficou instaurada na cabeça, fazendo com que a moça ficasse com essa dor de cabeça, né, essa cefaleia terrível. Quando o Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão na cabeça dela, Chico viu sair pela orelha, né, o fluido negativo, né, a vibração negativa, uma coisa escura, que era justamente a vibração que o marido tinha enviado para ela. Aprendi que a oração é um poderoso antídoto para maus pensamentos, maus momentos e maus espíritos, e todas as coisas ruins que existam por aí afora, né, ou por aí por dentro. Na real, a oração, ela funciona muito como um telefonema. Eu gosto muito de falar essa comparação que o Saulo Caldeirão faz, que a oração, ela funciona como um WhatsApp, né? Tipo, um pedido de ajuda. Ei, pô, tô aqui passando por isso. Você pode me ajudar? Tô passando por um problema. Você pode me ajudar? Então, ela é meio que esse telefone, né, da gente daqui pro plano espiritual, dizendo que a gente precisa de ajuda, que a gente não tá bem, que a gente precisa de um auxílio, mandando essa energia para outras pessoas. Então o poder da oração é muito isso. A gente senta, a gente para, a gente respira, a gente pensa,
A gente sai daquela vibração, daquela faixa vibratória, né, de medo, de angústia, de preocupação, de boleto chegando, de coronavírus. Então, assim, a gente para um pouco e reequilibra os pensamentos, né? A gente passa um sabão na cabeça, né? Na mente, nos fluidos, na nossa aura. A gente vai fazendo essa limpeza por dentro, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho por fora, a gente precisa tomar banho por dentro. Então, a oração, ela faz isso. É por isso que na hora do passe, normalmente os atendentes da casa espírita, né, de onde você frequenta, a casa espírita que eu frequento, que todos nós frequentamos, os atendentes, eles recomendam que a gente entre em prece, né, que a gente se acalme, que a gente fique tranquilo, fique mentalizando imagens bonitas, para poder a gente sair dessa vibração de preocupação e ser atendido pelos amigos espirituais. E aí um dia, voltando do trabalho, Chico parou na estradinha que ele sempre passava e começou a orar. E aí ele viu, vindo à distância, uma série de espíritos, né, uma legião de espíritos, 600 espíritos, vindo na direção dele, completamente desequilibrados e querendo fazer mal a ele e xingando ele. E ele já desesperado, os espíritos se aproximando, ele agoniado, sem saber o que fazer. E Emmanuel não estava lá, ele, ai meu Deus, é agora, fechou os olhos, se concentrou na oração. Quando os caras já estavam assim, muito, muito, muito perto dele, que ele começou a orar, eles desapareceram. Os espíritos começaram a desaparecer. Sabe, não sei se vocês assistiram Harry Potter, mas na minha mente eu imagino que deve ser mais ou menos por aí. Sabe aquele momento do filme onde os comensais da morte começam a morrer, né? Eles começam a morrer dos feitiços e eles começam a virar pó. Então eu imagino que esses espíritos tenham começado a desaparecer dessa maneira, assim, tipo, meio que virando esse nada, né? Porque a oração literalmente dissipou o que quer que fosse que eles fossem fazer, que eles quisessem fazer com o Chico naquele momento. A oração tirou o Chico daquela vibração que os espíritos estavam, né, quando estavam tentando se aproximar dele. Então, galera, vamos levar a sério, vamos começar a orar. A oração é muito importante em todos os momentos, sem brincadeira. A oração é muito importante e acho que vou fazer um vídeo aqui só sobre isso. Acho que vou fazer. Eu aprendi que todas as coisas que passamos têm uma razão. Por mais que a gente se revolte, por mais que a gente não queira se resignar, que a gente não queira aceitar, que a gente não acredite que, nossa, por que eu tô passando por isso, que eu não mereço isso, ou às vezes alguém que a gente conhece está passando por algum momento super difícil e todo mundo fica meio revoltado e sempre sem entender por que aquilo tá acontecendo e que, na verdade, tudo isso tem um motivo. Todas as coisas que acontecem com a gente têm um motivo, por mais que a gente não entenda. E eu acho que muito mais do que ficar buscando esse motivo, né? Buscando entender por quê, eu acho que a gente tem que procurar tirar uma lição desse momento, né? A gente tem que procurar ver aquele momento, ver aquela situação. Pô, por que eu tô passando por isso agora? Beleza, tudo bem. Se eu não entender, não tem problema. Eu vou aceitar e eu vou procurar aprender com aquela situação para no futuro não repetir de novo, né? Para não passar por aquilo de novo. E às vezes é uma lição que eu realmente preciso aprender naquele momento. E às vezes a gente fica circulando sempre num problema, circulando, a gente não consegue sair daquilo. Aquilo se repete na nossa vida inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes a gente não consegue perceber, inclusive, né, que a gente está nesse padrão de comportamento, de vibração, e as coisas sempre se repetindo, e a gente, de fato, não aceita, não se resigna, não sei, enfim, a palavra. Mas a gente não aceita, a gente não aprende, e a gente deixa pra lá, e a coisa vai simplesmente ficando catastrófica, né? E aí um dos casos que conta no livro é a história de um bebê, né? Uma criança, já tinha por volta dos seus 5 anos, que a mãe estava muito chateada, muito chocada, porque o bebê, a criança, ela tinha nascido muda, cega, surda, sem os 2 braços, né? Só tinha as pernas. E agora a criança estava com um problema, né? Estava desenvolvendo um problema e os médicos queriam amputar as pernas para
ajudar a criança, né? Então, assim, é uma situação complicada. Imagina você, mãe, vendo todo aquele sofrimento, toda aquela situação daquela criatura, e aí desenvolve mais um problema e os médicos trazem a amputação como uma solução. E aí o Chico conta que Emmanuel, na verdade, fala para ele, né? Ele falou para ele que aquele espírito, ele era um espírito que tinha suicidado nas últimas 10 vidas anteriores, né? De várias formas possíveis. Todas as vezes ele tentava o suicídio e que ele tinha nascido dessa maneira para que ele não procurasse nessa encarnação o suicídio. E que ele já estava procurando, né? Ele estava procurando precipícios para se jogar, já com 5 anos. Ele estava procurando lagos, praias para se afogar. Então, assim, ele já estava procurando formas de tirar a própria vida mais uma vez. Então, o Emmanuel orientou o Chico para que ele dissesse para essa mãe que os médicos estavam certos e que eles estavam querendo ajudar a criança nesse caso. E essa aqui é muito divertida, assim. Uma coisa que eu aprendi com o Chico é a importância de dizer não. A gente passa muito a nossa vida, velho. É impressionante. A gente passa a vida com medo de dizer não para as pessoas, né? E às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer, aceitando coisas que a gente não quer fazer. A gente se violenta por conta das outras pessoas, porque a gente acha que dizer não é muito terrível e a gente não sabe como a pessoa vai receber esse não. Enfim, e a gente sempre pensa tanto no outro e acaba esquecendo dos nossos sentimentos, né? De como a gente vai digerir aquilo pelo resto da nossa vida. Então é bem importante dizer não. E aí a história de como o Chico percebeu isso é que ele foi convidado para um jantar na casa de uma senhora muito rica uma vez. E chegando a esse jantar, né, ele começou a comer e tal, e a mesa tava imensa, farta, né, uma mesa bem à la Hogwarts. E a mulher ficava dizendo, coma mais, não, coma mais, você tá comendo pouco. E tome comida, e tome sobremesa, e tome Chico comendo, e abrindo o botão da calça, já loucamente. Até que na hora que ele tava saindo de lá, né, já rolando praticamente, saindo da casa da mulher, ele ouviu ela falando pra outra pessoa. Esse Chico até que é formidável, mas come que só a gota. E aí ele aprendeu a lição, meninas. Já falei das coisas que pensamos e agora eu vou falar das coisas que falamos. Ou seja, é muito importante a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala, né? Com as coisas que saem da nossa boca. Porque, segundo Kardec, as coisas que a gente fala podem corromper os fluidos espirituais, como miasmas deletérios, corrompendo o ar que respiramos. E acho que a gente, às vezes, acaba pecando pelo excesso, né? Perdendo aquela famosa oportunidade de ficar calada. Porque a gente está vivendo assim, um período muito, muito complicado, né? Principalmente agora na internet, com os haters, com o linchamento virtual. As pessoas acabam se aproveitando dessa ideia de que elas estão protegidas, né, por uma tela de celular, por uma tela de computador, e elas acabam vomitando, né, tudo o que elas querem falar, às vezes até o que elas não querem falar, né, elas literalmente não pensam, né, a gente não pensa, a gente fala sem consequência, a gente começa a falar coisas que às vezes a gente não gostaria de ouvir, essa é a grande verdade, né. E eu acho que se a gente tivesse o mínimo de empatia pelo outro, a gente não falaria. É literalmente isso. Não falaria o que a gente não quer ouvir. Então, eu acho que a nossa geração precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado com a forma como a gente vai se portar, com os comentários que a gente vai fazer com as pessoas, com as palavras que a gente vai dizer com as pessoas. Muita gente vibrando negatividade de graça, né? Porque as pessoas simplesmente, culturalmente, a gente é acostumado a falar palavrão o tempo inteiro. Então, é como se fosse uma palavra que tá naturalizada, né? Eu vejo muita gente falando, mas dependendo de como você fale, o significado muda, mas não muda, porque a vibração é aquela. A vibração que aquela palavra carrega é algo muito maior e muito mais forte do que a vibração de 1 ou 2 ou 10 pessoas falando, sabe? É uma coisa antiga. É uma coisa muito mais forte do que simplesmente algo que sai da sua boca. Então,
São coisas que a gente não pensa, não percebe, e a gente não vigia no nosso dia a dia. E aí é onde mora todo o perigo. Até punhaladas e tiros recebemos de volta pelo mau uso das palavras. Então você imagina o que é que uma pessoa que está sofrendo um lixamento, um cancelamento, né, que é a nova onda, o cancelamento virtual, o que é que essa pessoa não deve estar recebendo de vibração negativa, né? Se ela tiver apta, né, a receber toda essa vibração, se ela tiver ali nessa faixa, é complicado. Às vezes a pessoa acaba realmente adoecendo. Um dia, Chico, apressado para ir para o trabalho, ouviu a vizinha chamando ele, né? Porque ela tinha recebido uma receita de medicamentos passada pelo Dr. Bezerra de Menezes e ela queria essa explicação de como usar esses medicamentos, que ela não tinha entendido direito. E aí o Chico correu para ajudá-la, né? Claramente ouvindo os conselhos de Emmanuel. E aí ele foi na casa da vizinha e rapidinho eles conversaram e ele esclareceu as dúvidas dela. E aí quando ele estava indo, correndo, né, com pressa, ela falou, agradeceu a ele e falou que ele fizesse uma boa viagem, né? E aí o Emmanuel falou para ele, olha para trás. E aí ele olhou e viu que da boca dessa mulher saíam fluidos claros e luminosos, né? Uma coisa luminosa, não é nem só clara, é uma luz. E esses fluidos estavam atingindo diretamente o Chico. E aí a Emmanuel foi e falou, agora imagina se ao invés de ela tivesse dito vai com Deus, ela tivesse dito vai com o diabo. O que era que você não ia estar recebendo agora de vibração? Então eu acho que por esse exemplo a gente consegue entender mais ou menos o que é que acontece, né? Com relação às palavras que a gente usa. Aprendi que podemos e devemos sim cuidar da nossa aparência. E tá tudo bem a gente ser um pouquinho vaidoso, né? Faz parte do equilíbrio de estar encarnado na Terra. Afinal de contas, né, gente? A gente tá aqui, então a gente tem que viver as coisas da Terra também, assim. Claro que com equilíbrio. O que acontece é que às vezes a gente fica muito preso com a ideia de que para seguir uma doutrina, para fazer o bem, para fazer alguma caridade, a gente precisa obrigatoriamente abandonar a nossa família, abandonar a nossa casa, abandonar as nossas coisas, se abandonar no meio do caminho. E eu acho que sim, tiveram pessoas que escolheram esse caminho, mas a gente conta nos dedos, né, essas pessoas, as ações dessas pessoas, elas não são a maioria, e eu acho que estamos longe, né, consciencialmente de ser essas pessoas, como o próprio Chico foi, e acredito que o Cristo, a coisa fundamental que ele pediu para que eles fizessem, né, a doutrina e todas as religiões pedem amor ao próximo, né, pedem caridade, e eu acho que a gente pode ser bondoso, caridoso, justo, sem necessariamente precisar descuidar da aparência. O Chico começou a usar peruca porque ele estava calvo, né? Ele começou a ficar calvo, o cabelo começou a cair, enfim. E ele optou por usar a peruca porque ele não queria ficar com aquela aparência de careca, né? E as pessoas começaram a criticar a peruca, as pessoas começaram a criticar os terninhos que ele usava, né? A roupinha que ele usava. E aí ele mesmo falou isso, vejam bem. Pus cabelos na cabeça sim, e pus mesmo porque preciso, e isso me honra muito. Eu quero viver, não quero aparecer como uma ruína humana diante dos meus amigos, todos bem postos, bem tratados. Porque eu vou aparecer como uma pessoa que morreu e que só falta enterrar? Não morri não, eu quero viver e quero viver muito, se Deus quiser. E é isto, né, meninas? Tá mais que dito. E aí outra declaração dele foi: eu agora vou andar vestido de bandral do século I? Não, por causa dos livros? Era melhor eu nem ser médio, então. Quero andar direitinho, com a roupa limpa e os cabelos na cabeça. Me perdoe, mas eu quero. Pois se a doutrina é a maior alegria da nossa vida, vamos chegar lá imundos pedindo esmola? Tenho de ir desabando em glórias. E é isso, né? Me acabo de rir com o Chico Xavier, porque ele era maravilhoso. Apenas isso. E aí essa agora eu tava aguardando pra ser a última, porque essa é muito boa, essa realmente é muito legal. O que eu aprendi com o Chico foi que as good vibes, né? As good vibes vindas do uso de drogas, de alucinógenos, elas dependem e muito do nosso estado interior.
Isso porque as drogas, elas afetam o nosso psiquismo, quase que mudando a chavinha ali da nossa cabeça, né? E fazendo com que você dessintonize de uma frequência e sintonize outra frequência que às vezes você nem estava preparado para atingir, para sintonizar, enfim. O que acontece também é que as drogas, os alucinógenos, né? Elas deslocam os nossos corpos, né? Todo mundo acho que já sabe aqui, mas se não sabe, provavelmente eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo energético e o corpo perispiritual. Então, as drogas, elas trabalham deslocando, né, os nossos corpos, as nossas energias, né, soltando o perispírito do corpo, dando uma leve soltada, para falar a verdade, né? Você não fica louco no outro mundo. Mas assim, quando acontece essa soltura, é muito natural você começar a perceber, ter outras percepções que no corpo, né? Que no mundo físico a gente não tem. Então, como a gente está falando do corpo perispiritual, que é um corpo muito mais sutil e muito mais emocional, né? Muito mais ligado às emoções. As emoções, elas ficam muito afloradas, né? Muito à flor da pele ou do perispírito, sei lá. Então, tudo que é vivido nesse corpo perispiritual é muito mais intenso, é muito mais forte, é muito mais vibrante, né? Dizem que no mundo espiritual existem muito mais cores, muito mais nuances de cor do que a gente pode perceber aqui no mundo físico. Inclusive, eu já tive algumas experiências que eu posso fazer um vídeo depois contando sobre, mas enfim. E aí, nessa ideia desse corpo espiritual, a viagem que você tem, né, provando essas drogas, ela tá muito ligada ao teu estado íntimo de felicidade ou de tristeza. E que fique bem claro que eu não estou incentivando absolutamente ninguém a consumir nenhum psicotrópico ou alucinógeno ou alguma droga ou qualquer droga que seja. Enfim, não estou incentivando, não é esse o objetivo. Em um determinado momento da vida, Chico estava um pouco triste, um pouco depressivo, se sentindo cabisbaixo, e perguntou para o Emmanuel se ele poderia, né, que ele estava com vontade de experimentar, ele perguntou para o Emmanuel se ele poderia experimentar LSD. E o Emmanuel falou para ele que ele próprio iria patrocinar a viagem. E aí, à noite, quando o Chico dormiu, né, ele se desprendeu do corpo e viu Emmanuel chegando. E Emmanuel colocou num copo de água um líquido meio leitoso, que era um alcaloide, né? Ele explicou para Chico que era um alcaloide que fazia o mesmo efeito que o LSD. E aí Chico bebeu e começou o rolê inteiro, né? A bad trip real, oficial da vida de Chico Xavier, que ele nunca esqueceu, provavelmente. Ele começou a ver monstros, animais estranhos. Ele sentia que estava num pesadelo, né? Aquela coisa de sem fim, aquele tormento sem fim. E quando ele acordou no outro dia, ele teve a sensação de que o sol parecia uma fogueira gigante que estava torrando ele e que as pessoas eram monstros desfigurados e estranhos. Enfim, a bad vibe realmente aconteceu na vida de Chico e nesse dia ele aprendeu certinho, direitinho a lição. Só que não parou por aí. Emmanuel voltou de noite, né, na noite seguinte, e falou para Chico que o LSD ele trazia à tona todas as emoções e sensações do mundo íntimo, né, do que a pessoa estava sentindo. E que aquilo que o Chico tinha sentido, experimentando, era exatamente tudo que ele estava sentindo por dentro. E aí Chico perguntou, o que é que eu faço agora para sair dessa, né? O que é que eu faço para ficar em paz de novo? E aí Emmanuel recomendou oração, silêncio e trabalho, caridade. E o Chico passou a semana inteira trabalhando incansavelmente, né, ajudando pessoas, fazendo caridade, indo a lares das pessoas, levar alimentos, enfim, cuidando dos doentes. E 5, 6 dias depois ele já estava se sentindo bem melhor, né, bem mais tranquilo, bem mais aliviado. Não estava mais se sentindo depressivo, não estava sentindo mais nada daquilo que ele estava sentindo antes. E aí, à noite, Emmanuel voltou de novo, enquanto o Chico estava fora do corpo, e quis patrocinar uma outra viagem para ele. Ele ficou meio assim, mas acabou aceitando. E aí, galera, essa outra viagem foi
totalmente diferente. A primeira coisa que aconteceu foi ele ganhar uma chuva de pétalas na cabeça, né? Uma chuva de rosas. Ele viu uma chuva de rosas incrível. Ele via cores, ele via cores diferentes, vibrações diferentes nas pessoas. As plantas tinham uma luminosidade diferente, tudo brilhava, tudo tinha diamantes, o céu parecia um teto de vidro maravilhoso. Ele viu as coisas de um jeito totalmente diferente. E quando ele voltou da viagem, o Emmanuel falou para ele: tudo que você viu era exatamente o que você estava sentindo por dentro. Você só viu isso porque você estava muito bem dentro de você. E aí o aprendizado que o Emmanuel deixou para Chico foi que estamos aqui para cumprir com as nossas obrigações, não para gozar de um céu imaginário, nem para fantasiar o inferno que devemos evitar. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as 10 coisas que eu aprendi com Chico Xavier, com esse tempinho que eu passei junto com ele, né? Que eu costumo dizer para mim mesma que eu passei 1 semana, 2 semanas com Chico e Emmanuel. E foi uma delícia ler esse livro. Eu super recomendo para todos vocês. Quem puder ler, procure, leia, reflita. Vocês vão aprender muita coisa. Claro que essas 10 coisas foram algumas das coisas que eu aprendi. Tem muito mais coisa, né? E tem muito mais livros sobre o Chico Xavier também, que futuramente eu pretendo ler e trazer o conteúdo aqui para vocês. E é isso, gente. Fechou o Bombom por hoje. Muito obrigada de coração por você estar me acompanhando. Espero que esteja sendo tão legal para você quanto está sendo para mim toda a experiência de compartilhar esse conhecimento com vocês. E muito obrigada e até logo. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também.